Yo, yo, yo. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Daniel Vieira, de Geografia. Bom, o tema da nossa aula hoje ele é bem interessante. Vamos falar um pouco sobre a água. Mas não somente sobre a água, mas principalmente sobre a relação entre a sociedade e a hidrosfera. E aí a gente vai ver um pouquinho como é que está historicamente a relação, como é que foi historicamente a relação entre a sociedade e o uso da água. Bom, então vamos falar sobre esse recurso natural que é fundamental, de fundamental importância para a sobrevivência da sociedade. A gente vai ver no decorrer da nossa aula hoje, nesse nosso bate-papo, que diversas civilizações, diversas sociedades, os povos, eles evoluíram, se desenvolveram na margem de grandes rios. Então a água é de fundamental importância para a nossa vida, isso aí não resta dúvida, a gente já entendeu sobre isso. Mas vocês sabiam como é a distribuição dessa água pelo nosso planeta, no sentido de o que é água doce, o que é água salgada? Claro, porque o que nos importa é essa água doce, essa água potável. Vejam só, 97,5% da nossa água ela é salgada. 97,5% da água do planeta é salgada. Então, só resta 2,5% de água potável, de água doce. Veja como é essa diferença e o porquê da gente começar a ter alguns pensamentos sobre a importância da preservação desse recurso. Vamos ver, dessa água doce, que ainda é um outro número aqui que eu vou trazer para vocês, que ainda é mais, que vai nos deixar ainda mais preocupados. Dessa água doce, quantos por cento estão nos rios? Vocês imaginam? Onde é que está a maior parte dessa água doce? Vocês sabem? Vejam, 69% da água doce do planeta estão congeladas nas calotas polares, nos permafrostes. 30% são as águas subterrâneas, aquíferos, lençóis freáticos e assim por diante. Ou seja, são águas de difícil acesso. E apenas 1% são as águas superficiais, as águas dos rios, as águas dos lagos e assim por diante. Você já se perguntou de onde veio a água? Depois da formação do nosso planeta, levando em consideração essa teoria do evolucionismo, onde o planeta, a Terra, o sistema solar começou a partir de uma grande explosão que foi o Big Bang. Teoria essa que estudamos lá nas unidades passadas. E como é que chegou essa água? Como é que surgiu tudo isso aí? Nós temos aí três ideias, três hipóteses, três possibilidades. A primeira possibilidade é que o gelo já existia nesse espaço. Depois dessa explosão, já que a Terra foi nosso sistema solar e a Terra foi formada por poeiras cósmicas que foram sendo atraídas pela força gravitacional e etc. Então esse gelo que já existia teria vindo para o nosso planeta. A segunda hipótese é que durante esse tempo de formação do nosso planeta, mais ou menos uns 5 bilhões de anos, a Terra ela sofreu bombardeios de meteoros, asteroides, cometas, etc. Por quê? Porque logo depois da formação do sistema solar da Terra, os lixos espaciais, né, ficaram vagando aí ao redor do nosso planeta. Então, esse bombardeio de meteoros, asteroides, cometas, etc., teria trazido toda a água que nós temos aqui no nosso planeta. Isso, claro, durante esses quase 5 bilhões de anos. E a outra hipótese que nós temos aí é que a água está aqui no nosso planeta por um processo de fusão que aconteceu naqueles períodos de aquecimento e resfriamento das eras glaciais e etc., onde as moléculas de hidrogênio se fundiram com as de oxigênio. A gente sabe que a fórmula da água é H2O. Então, a água já estando no nosso planeta, o que a gente percebeu é que a sociedade se desenvolveu a partir do domínio da água, ou melhor, do entendimento de como essa água acontecia, de como ela se comportava nos rios, por exemplo, nas cheias dos rios. Os povos, quando nômades, eles migravam buscando a água, lugares onde essa água prosperava. Bom, depois de um tempo, quando o homem descobriu a agricultura, desenvolveu essa tecnologia da agricultura e já conhecedor um pouco
da função da água no rio, de cheias e etc., isso possibilitou que o homem agora se tornasse sedentários. E é a partir daí que a sociedade começa a se desenvolver. Não mais tribos isoladas, mas sim agora grandes sociedades, grandes civilizações. Então, as civilizações, elas começaram à margem de grandes rios. Posso citar algumas que mais à frente vamos falar melhor. Por exemplo, na Mesopotâmia, Rio Tigre e Eufrates, no Nilo, na Ásia, com o Ganges, o Indo e assim por diante. Então já fica claro que o domínio da água nesse processo de irrigação, de canalização da água, etc., não é algo recente. É algo que os povos já dominavam há muitos anos atrás, até mesmo antes de Cristo. Na Europa, por exemplo, os romanos eles já dominavam uma técnica onde eles criaram aquedutos, que eram canais, alguns subterrâneos, outros superficiais, que levavam água de uma região para outra. Os gregos, na sua mitologia, também já tinham uma relação com a água. Por exemplo, Netuno era um deus dos mares, dos terremotos, das enchentes. No Oriente Médio, na região da Mesopotâmia, ali entre o rio Tigre e Eufrates, onde hoje é o Iraque, é considerado o berço da civilização. Os sumérios, vejam, sumérios, há 4.500 anos atrás, antes de Cristo, na verdade, já criavam canais de irrigação, pegando água em rios, etc., levando para as suas propriedades. Aqui na América, por exemplo, os povos pré-colombianos, incas, maias, astecas, etc., esses três povos, na verdade, eles já tinham um sistema de irrigação bem tecnológico, tendo em vista que viviam em regiões montanhosas, mas eles criaram sistemas de irrigação bem modernos para a sua época. Na África, as civilizações se desenvolveram ao largo dos grandes lagos tectônicos, ao longo dos grandes lagos tectônicos, como é o Lago Vitória, por exemplo, e principalmente na margem do Rio Nilo, que é o rio principal dessa região. E lá na Ásia, nós temos o exemplo, tendo em vista que 1/3 dos principais rios do mundo está no continente asiático. O rio Indo, o Ganges, amarelo e azul, e a gente vai ver que o grande densamento populacional está nessas regiões onde correm esses grandes rios. E para que a gente usa a água, por exemplo? A água é utilizada para o uso doméstico, para a nossa alimentação, para cozinhar, para tomar banho, lavar pratos e assim por diante. É também de uso público, nas escolas, nas universidades, nas repartições, é de uso comercial, restaurantes, bares, é de uso recreativo. A gente vai à praia, a gente vai a balneários com rios, etc. É utilizado na indústria, na produção dos manufaturados, é utilizado na agropecuária para irrigação da agricultura, então também para o consumo do gado, e também ela é utilizada na questão energética, na geração de energia, principalmente pelo uso das hidroelétricas. Aí eu pergunto para vocês, diante dessa situação que a gente já percebeu, em que os rios são utilizados, para que as águas são utilizadas e da forma que a água é utilizada, vocês sabem quem é que consome mais água? Eu falei sobre os domésticos, sobre o uso doméstico, industrial. Você sabe quem é o principal consumidor de água, por exemplo, no mundo, mas trazendo a realidade no Brasil? A agropecuária. A agropecuária consome cerca de 70% da água doce do Brasil. Então, da água que é consumida hoje no Brasil, 70% é consumida pela agropecuária. E grande parte dessa água é direcionada para a criação de gado. Então há um grande uso de água, uma grande quantidade de água na criação de gado. É seguido da indústria, que usa 22%, e nós somos os que menos utilizamos a água, com apenas 8%. E é claro que diante desse uso da água, além do uso excessivo, diminuir a quantidade da água, nós também estamos falando sobre a poluição da água. O homem é o principal poluidor. De que forma o homem polui? Jogando lixo nos rios, nos mares, nos oceanos. Existe uma grande ilha de lixo no Pacífico que depois eu vou apresentar para vocês. O esgoto, quando não tratado,
por exemplo, ou quando maltratado, ele vai ser despejado nos rios. E aí, se não é tratado ou ele é maltratado, ele vai ser jogado da forma que a gente produz e aí há contaminação. As indústrias com os resíduos de peças que foram lavadas com óleo e com outras substâncias químicas, ao ser despejado, se não for para um local adequado, também acontece a contaminação. E a agropecuária. A agropecuária, por exemplo, quando a gente utiliza agrotóxicos numa plantação, seja ela qualquer, e a gente irriga essa plantação, evidentemente, essa água vai se contaminar com esse agrotóxico e pode contaminar os lençóis freáticos e, por consequência, também contaminar os rios. Então a gente já viu que a água ela é de fundamental importância, tá? Para a sociedade. E se ela é muito importante, será que as pessoas vão dar muita importância a ela? Olha só que redundante. Ela é importante para a sobrevivência da sociedade. Mas será que a população, a sociedade, as grandes potências vão dar uma real importância para ela? No futuro? Agora? Quem sabe? De certeza, sim. E quando falamos sobre isso, estamos falando sobre os possíveis conflitos envolvendo a água. A gente observa hoje no mundo, de uma forma geral, que o petróleo é o principal produto que é comercializado, que é disputado pelas grandes potências. Mas também a gente conhece e sabe que em um futuro muito próximo é a água o principal alvo dos conflitos. Por exemplo, na África já se tem alguns conflitos envolvendo o principal rio, que é o Rio Nilo. O grande problema dos conflitos envolvendo a água é porque a água, em muitas vezes, rios, lagos, etc., são recursos que nós chamamos de transfronteiriço. Ou seja, ele faz parte de mais de um país. Então, começa no país A e passa até o país B. A depender de onde esse rio caminha, por exemplo, se ele caminha de A para B, A é onde nós temos a nascente, B é onde vai ser a foz, onde esse rio vai desaguar. Então, tudo que se faz a jusante na direção da nascente vai impactar tudo que se faz a montante na direção da nascente vai impactar a jusante, que é na direção da foz. Lembra das aulas de hidrografia que eu falava assim, ó, a montante em direção à nascente, a jusante em direção à foz. Então, tudo aquilo que se faz a montante vai impactar na jusante. Logo, se um rio que está mais próximo à nascente consome muita água, vai impactar nos outros rios. E esses conflitos têm acontecido, por exemplo, na África com o rio Nilo. O Egito, diante dos acordos que foram feitos há muitos anos atrás, ele tem o direito de utilizar a maior parte do rio, da água do rio, mesmo que esse rio também corte outros países. Então, vez ou outra, alguns países a montante, anterior à lá próxima nascente, acabam utilizando muito a água ou fazendo represamento da água, e a consequência disso é que vai ter uma consequência no Nilo, a diminuição da vazão da água. E aí o Nilo, ele vai lá, o Egito, ele vai reclamar com esses países, tendo aí, por vezes, alguns conflitos. Na Ásia, um outro rio, que é um recurso transfronteiriço, que é bastante disputado, é o rio Mekong, que está envolvendo aí China, Tailândia, Laos, Camboja e Vietnã. O que é que a China fez? Construiu hidrelétricas. E a construção de hidrelétricas vai diminuindo a força do rio, foi fazendo barreiras no rio. E a consequência disso é diminuir a força, e aqueles países que estão lá jusante, ou seja, indo para a direção da foz, vão perder, porque o rio vai diminuir a capacidade de geração de energia, quantidade de água para irrigação, para pesca e etc. E um outro conflito muito importante que acontece pela água ocorre no Oriente Médio. O Oriente Médio, ele tem uma escassez física de água. Vejam, a África tem água em alguns lugares e às vezes falta água por uma escassez econômica. Não tem condições para fazer a perfuração e retirar a água do subsolo. Já na questão do Oriente Médio, existem os lugares onde a escassez ela é física, realmente não tem água ou é pouca água e precisa fazer alguns processos como comprar água de outros países
ou a própria dessalinização. Então, um conflito que tem lá é envolvendo o rio Tigre e o rio Eufrates, que fica ali no Iraque, né, na região que chamamos de Mesopotâmia, mas as suas nascentes estão lá na Turquia. E aí, Iraque e Síria acusa sempre a Turquia de estar usando água a mais do que é combinado, e isso está refletindo no decorrer do rio por esses países. Então fica claro, diante dessas disputas, diante da preocupação do mundo, que a água ela é fundamental, e estima-se que até 2050, cerca de 2 bilhões de pessoas, né, uma grande parte da população, não vão ter acesso à água se as coisas continuarem caminhando da forma que está. Eu sempre repito isso. Não é que a água vai acabar, mas se a gente continua poluindo as águas superficiais, e a gente viu que de águas superficiais só temos 1%, claro que vai ficar muito mais difícil da gente ter acesso a essa água. Então, o grande problema agora e em um futuro próximo não será exatamente a falta de água, mas a dificuldade para ter o acesso à água, já que as águas superficiais, na sua grande maioria, estão sendo poluídas. Constantemente vemos que o Brasil tem crescido. Descobrimos há uns anos atrás um aquífero Alter do Chão aqui no Brasil, que tem uma grande quantidade de água que poderia abastecer a população mundial por muito tempo. Então o Brasil no futuro pode sim ser alvo dessas grandes potências. Diante desse cenário, estão tentando privatizar a água, transferir, tirar dos países, dos estados, a administração da água e passar para algumas empresas. E é claro que essa ideia de privatização não está sendo bem aceita por muitas pessoas. Então é isso, pessoal. A relação da sociedade com a hidrosfera é essa relação conflituosa em determinados momentos, porque se tratam de recursos transfronteiriços. Mas, ao mesmo tempo, há uma necessidade de uma conscientização para que haja o uso mais racial. E aqueles países que hoje têm uma quantidade maior de água, possivelmente serão alvos de outras grandes nações no futuro para um compartilhamento dessa água. Tranquilos? Então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, anota, coloca nos comentários aqui que eu vou responder a vocês assim que possível. Tranquilo? No mais, um grande abraço. Muito bom estar com vocês. Professor Daniel Vieira, de Geografia, e saudações geográficas. Yo.